Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa aula número 4 para falar das teorias aplicadas à contabilidade. Antes, é claro, que é sempre interessante fazer a leitura do nosso livro didático, porque lá vai ter toda uma contextualização das SPs que a gente vai resolver durante a aula. E aí, é claro, para essa situação em que a gente vai ter que falar de algumas teorias, é interessante que a gente saiba que todo o contexto ele está girando em torno da empresa do seu Juarez, que é uma empresa que trabalha no ramo de livros, tinha uma quantidade lá de 150 funcionários, essa empresa ela teve toda uma expansão e esse crescimento fez com que, além do dono da empresa, tivesse os gestores, vários departamentos e dentro, é claro, desse cenário, começam a aparecer alguns interesses, alguns privilégios de alguns setores e o que está acontecendo lá são desarranjos internos nessa empresa. Assim como nas aulas anteriores nós tivemos a oportunidade de apresentar workshop, fazer treinamento para os usuários dessa contabilidade, hoje não vai ser diferente. A gente vai ver como a contabilidade ela vai ter a sua ação dentro aí dessa situação com o senhor Juarez, a gente vai gerar alguns relatórios, a gente vai tentar encontrar uma forma que ouvir também alguns departamentos para que essas divergências elas possam ser realmente ali alinhadas dentro de um processo em que todos possam seguir para o mesmo caminho lá, que seria o lucro dessa empresa, para que ela possa atingir seu objetivo. Até durante a aula a gente vai entender que esses desarranjos, essas divergências entre os setores e as pessoas envolvidas pode levar a empresa ao caos. Um contrato, por exemplo, que não atenda ali às necessidades de ambas partes aqui, a gente precisa rever essa situação. E é dentro disso que a gente vai pensar nas teorias ali para colocar em prática e tentar resolver esse problema. Vamos para o nosso resumo da aula de hoje. Nós temos aqui na unidade 4, que é interessante você fazer a leitura do livro. Vamos falar aqui das teorias aplicadas à contabilidade, divididas aqui nos seguintes temas. Vamos falar da teoria da firma, teoria contratual da firma, aqui da nossa primeira situação. Depois, pensa na teoria da agência e a teoria do direito de propriedade também, ver como isso vai funcionar nas teorias aplicadas à contabilidade, na nossa aula número 4. Então, tudo vai gerar em torno dessa situação em que nós já vimos, né? Nós vimos metodologias de contabilidade, nós falamos sobre a evolução dessa contabilidade, a ideia também da utilização dos princípios da contabilidade, até para ter diretrizes ali na utilização dessas informações, com o objetivo principal ali, que é tomada de decisão. Então, os relatórios, os demonstrativos financeiros, eles são gerados com esse objetivo. Toma decisão, mas tem que ser uma decisão acertada. Quer dizer que o demonstrativo ele tem que refletir a realidade da empresa e aí dentro dessa situação a gente vai realmente agora entrar nessa situação, saber como a empresa está administrando algumas ações. Vamos para o nosso contextualizando, vamos fazer uma reflexão sobre o papel da contabilidade como instrumento de informação, a fim de manter o quê? O equilíbrio harmonioso. Então, esse é o nosso foco da aula, entender como a contabilidade ela vai poder gerar esse equilíbrio aqui nas relações empresariais, entender ainda mais a responsabilidade das ciências contábeis como fonte de informação aqui no mundo dos negócios. Então, isso que é interessante. E falar sobre a teoria aqui do direito da propriedade. Quando a gente pensa nesse direito da propriedade, a gente está pensando também numa situação em que o dono da empresa ele vai expandir o seu negócio, está pensando em comprar uma outra aquisição de uma outra empresa, melhorar ali o seu atendimento aos seus clientes, trazendo um novo ramo. E aí como funciona a teoria dessa propriedade? A propriedade do dono com essa nova empresa. A gente vai entender, é claro que dentro de todo esse processo nós temos ali os demonstrativos contábeis, mas nós temos essa interação entre as pessoas envolvidas e é nesse contexto que a contabilidade vai ajudar na resolução desses conflitos aí que a gente vai perceber durante a aula e trazendo informações ali para tentar deixar isso bem claro. Vamos falar da teoria da firma. Como funciona essa questão?
Então, é uma teoria que vai ser utilizado. A firma, no caso, é a empresa. Mas como realmente a gente vai entender essa situação? Primeiro a gente vai fazer uma contextualização, depois a gente vai para a SP, a gente comenta de novo sobre a SP, que são problemas internos ali, a gente vai destacar um pouco mais sobre esses problemas, entender que essa SP também a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, entender a questão e depois a gente vai fazer o levantamento lá de alguns departamentos, como se a gente tivesse que entender quais são os vários problemas que essa empresa tem. A gente vai começar a focar em dois itens lá, que seria o departamento de custo e o departamento de contabilidade. De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai entender no desenvolvimento da aula. Vamos falar sobre nossa introdução. Então, para falar sobre a teoria da firma e a teoria contratual da firma, segundo o autor aqui, o Alves, 2017, a teoria da firma e a teoria contratual da firma refere-se à coluna vertebral, e olha a importância aqui disso para a contabilidade, coluna vertebral das diversas relações estabelecidas aqui nos negócios. Sem a devida atenção a essas teorias aqui, certamente a empresa caminhará para o caos. Então, a gente está pensando realmente numa situação bem delicada para essa empresa, o fato de não observar essas teorias. As referidas teorias aqui analisam e intermediam aqui as relações entre administradores, sócios, acionistas e os diversos departamentos dessa empresa. É isso que a gente vai dar uma analisada aqui, como essa relação ela está acontecendo. Mas qual é a relação da contabilidade com essa situação que a gente vai analisar? Resumidamente, por enquanto, consideraremos aqui que a contabilidade é como um supermercado, onde esses protagonistas, né, as pessoas envolvidas lá nessa situação, elas buscam aqui a toda hora na prateleira o produto contábil denominado informações, que são as informações geradas lá pelos demonstrativos ou relatórios também, para estabelecer aqui interesses e também ambições. Como assim, professor? Interesses e ambições. É claro que quando o usuário da contabilidade ele faz uma análise desse demonstrativo, ele está procurando alguma coisa que é do seu interesse. Se a gente está pensando lá no acionista minoritário que verifica lá nas demonstrações a possibilidade da distribuição de dividendos, é algo do interesse dele. Se o departamento de vendas, qual que é o interesse do departamento de vendas? É saber se lá no estoque tem a quantidade de produtos lá de mercadoria suficiente para que ele possa atender a expectativa no momento de sazonalidade, lá onde está aumentando as vendas, ele quer saber se esse estoque ele tem uma condição lá pronta para que ele possa atender a expectativa dos seus clientes. O setor de compras, por sua vez, ele precisa saber lá a relação com os fornecedores, se está sendo feito pagamento, se está atendendo também essa necessidade, essa obrigação, para que ele possa conseguir fazer sua cotação e fazer sua compra lá de uma forma adequada. O setor financeiro também precisa saber de recursos interessantes lá para que atenda a expectativa do setor de compras e os vários outros setores dessa empresa. Então, cada um tem o seu interesse na análise lá desse demonstrativo financeiro. Continuando ainda, segundo o Feijó e Valente, 2004 aqui, nós vamos entender que diferentes perspectivas aqui do conceito da teoria da firma foram observados aqui ao longo dos tempos. Então a gente começa a pensar também na evolução dessa contabilidade em gerar os dados. Autores apontam três diferentes visões aqui, teóricas, para a firma. Então vamos entender uma aqui. A primeira traz uma característica mais voltada para o aspecto legal. Até dentro do desenvolvimento a gente verificou a questão lá de mensuração, identificação das contas. Nesse contexto, relacionam o pensamento do Alfred Marshall aqui, em que a firma é vista como um agente que interfere no meio e que atua e que também é efetuada por ele. É como se a gente pensasse que a teoria aqui, ela vai pensar em identificar esse meio, mas ela também vai trabalhar essas situações para tentar reverter algum dado acontecendo. Uma perspectiva que apresenta as firmas do contexto marshalliano aqui como agente ativo e não simplesmente reativo às mudanças externas, principalmente no ambiente ao qual está inserido, interage aqui de forma constante. Então a gente vai verificar aqui quais são esses setores e também
entendendo tudo o que está acontecendo, a teoria a gente não vai entendê-la simplesmente como aquele agente que vê algo acontecendo, conflitos acontecendo na empresa e não reage a essa situação. Então, sim, a gente vai verificar, vamos colocar a contabilidade em ação aqui, para analisar, depende da teoria lá que vai envolver o contrato. A gente precisa saber se esse contrato ele atende a expectativa de ambas as partes, qual é a participação de cada uma das partes nesse contrato, para saber se isso está acontecendo mesmo, verificar todos os percentuais ali e ver se, em gerar os demonstrativos da contabilidade aqui, esse contrato ele atende realmente a necessidade dos pares, da empresa e também existe uma expectativa de que ele aconteça a curto, longo prazo, tudo isso vai ser analisado. Ainda continuando sobre a teoria da firma, posterior a esse contexto aqui, a firma passa a ser identificada aqui com a função de produção. Esse fator é importante, pois trabalharemos sobre essa perspectiva aqui, entender todo esse desempenho na empresa. Sob esse olhar, as firmas são vistas aqui como organizações que utilizam fatores de produção para produzir e vender bens e serviços aqui. Nesse contexto, nesse conceito econômico, a gente vai falar aqui sempre da questão da oferta e a procura, que vai nortear aqui todo o desempenho da empresa, crescimento, necessidade aqui de atender vários setores, por exemplo. Então, na teoria microeconômica, a teoria da firma obedece 3 linhas aqui de observação. A gente pode falar da teoria da produção, teoria dos custos, teoria dos rendimentos. Na teoria da produção, permite que a firma que determine a quantidade ideal para ser produzida. Em custos, observar aqui e o objetivo é produzir também a quantidade desejada do mínimo custo aqui para produzir os seus produtos. E nos rendimentos procura maximização dos lucros. Então a gente vê a intenção aqui da teoria da firma realmente analisando essa situação, colocando em prática aqui todos os dados para melhorar essa relação e com foco nessa produção, como ela acontece e também quais são os conflitos gerados nesse processo. Teoria da firma contratual aqui, nós vamos analisar a parte 1 dessa nossa SP. Então, como nós vimos, a gente falou sobre isso, a gente está pensando numa empresa, a empresa lá do Seu Juarez, uma empresa que até então era só administrada por ele, mas passou por um crescimento e essa empresa hoje conta lá com os administradores, a gente tem acionistas, nós temos muitas pessoas envolvidas e esse crescimento fez com que também a empresa tivesse novos departamentos, novos setores. E esses setores analisados ali, percebeu-se ali pelo Seu Juarez que alguns conflitos estavam aparecendo. Até em determinado momento, lá na leitura do livro, a gente consegue perceber isso, que o Seu Juarez ele teve que interferir em algumas ações ali, até por conta dele ser o dono da empresa. Mas se ele está realmente pagando para que essas pessoas elas resolvam esses problemas, ele não tem que ter interferência dele. E ele percebeu também que os relatórios da contabilidade eles estão atrasando. E o fato desses demonstrativos atrasarem gera uma certa dúvida lá no usuário da contabilidade, um acionista, por exemplo, sobre a organização dessa empresa. E a justificativa da contabilidade é porque o departamento de custos está atrasando a entrega dos relatórios. E também conflitos lá com o departamento de vendas, porque o setor de compras compra um produto, não consegue fazer uma negociação lá interessante, esse preço vem um pouco mais caro, compromete as vendas. O setor de compras, por sua vez, ele tem a intenção de uma compra mínima para não inchar muito o estoque. Só que, nessa questão, a gente percebe que essa compra mínima com produtos que têm vencimento, ou seja, a gente tem vários problemas acontecendo nessa empresa, nosso trabalho aqui, nós somos contratados por isso, o Seu Juarez pediu nossa ajuda para gerar um relatório para que a gente possa eliminar qualquer relação verbal e tenha tudo isso dentro de um contrato, a gente firmar esses dados aqui para que esses setores eles consigam se alinhar para que a gente possa realmente atingir o objetivo. Vamos lá, vamos ver quais vão ser os passos aqui dentro dessa SP. O objetivo aqui é romper com todo e qualquer acordo verbal. Então, essa informação que o pessoal fez, aquela informação boca a boca ali, a gente vai acabar com isso. E vamos interferir aqui no bom andamento dessas atividades da empresa
Para desenvolver essa atividade, você deverá compreender aqui os pressupostos da teoria da firma e teoria contratual. E também nós vamos entender aqui, observar a inter-relação da organização interdepartamental. Então, a gente vai ver a relação com esses departamentos. Vamos falar lá com o departamento de compras, o departamento de produção, que eles estão dizendo lá que falta uma comunicação entre esses dois setores. Acionistas e proprietários, a gente tem a questão aqui da assimetria informacional. Então, esses dois agentes aqui têm a questão de privilégios de informação. Isso, é claro, não é muito interessante e pode comprometer realmente a relação entre eles. Então, quando a gente pensa lá na questão do proprietário com esse privilégio de informações, o proprietário ele tem uma visão do todo dessa empresa. Quem sabe o acionista ele tenha acesso somente ao demonstrativo financeiro e a falta de informação pode gerar privilégios para alguns desses agentes. Isso também pode acontecer com os setores. Então, a gente precisa alinhar também essas informações. Ainda continuando ali, a gente tem os fornecedores e o setor de compra. Até uma exigência lá do senhor Juarez é para que os fornecedores, o fornecedor ele faça parte da reunião que tem como esse objetivo alinhar esses dados. E se o fornecedor ele não conseguir atender a expectativa do setor de compras, então a gente tem que pensar em outro fornecedor para atingir essa questão aqui. A gente está falando sobre os stakeholders aqui, que são aqueles envolvidos no processo, são os interessados nas informações da contabilidade, nas informações de tudo que acontece aqui. E dentro dessa SP, nós vamos direcionar ali, dar uma ideia do que pode ser feito naquela nossa entrevista. A gente vai lá no departamento e vamos analisar realmente o que está acontecendo ali e por que atrasos, por exemplo, lá do departamento de custos, ele está acontecendo. Então, uma ideia, uma intenção aqui para você, a gente pode utilizar um quadro. Deixa eu te mostrar como vai funcionar. Então, primeiro passo, identificar aqui os departamentos envolvidos aqui nessas divergências, identificar aqui as informações dos departamentos, o tipo de relatório que irá alimentar as informações e fazer o quê? Identificar se há atrasos aqui. Como sugestão, apresentamos aqui um mapa a seguir para que você possa desenvolver essa atividade. Então, é uma ideia em que a gente pode verificar lá os departamentos. Quais departamentos? De compras, de custos e de vendas, onde a gente verificou essas divergências. As informações, departamento de compras, os valores de entrada e saída de mercadoria, qual a relação delas lá com o balanço e a DRE, aqui é o custo da mercadoria vendida, como ele é apresentado nas demonstrações, que gera do balanço, a gente vai gerar na DRE, claro, se estão sendo apresentados, se sim ou não. Custos, apuração do CMV, que vai fazer parte lá da nossa DRE, isso está sendo apresentado sim ou não. Vendas, os preços das notas fiscais lá, das mercadorias através das notas, relação também com os demonstrativos financeiros, se eles são apresentados ou não. Aqui a gente continua, a gente pode verificar aqui os vários setores, pode pensar no setor fiscal, sobre apuração de imposto de renda, relação com os demonstrativos, benefícios aqui, o provisionamento de benefícios, também a relação lá com os demonstrativos, se estão sendo apresentados ou não. Financeiro, a posição lá das cobranças e informações bancárias também, que vai ter um reflexo no demonstrativo, se são apresentados ou não. Seguros, para verificar lá as apólices e renovação de seguro e também em relação lá com os nossos demonstrativos, se sim ou não apresentados. Terceiro passo, elaborar o interesse aqui de cada área envolvida e vamos focar aqui no departamento de custos e de contabilidade. Por que, professor, a gente vai verificar esses dois departamentos? Porque é nesse caso que a gente tem um atraso lá da apresentação dos demonstrativos financeiros e esse atraso está sendo justificado pelo departamento por conta de algum dado que o departamento de custo não está realmente informando. Vamos só fechar o nosso ASP. Então, para análise do quadro, verificamos aqui que teremos que trabalhar aqui na relação entre departamento de custos e departamento de contabilidade, pois há atraso aqui na entrega dessas informações. Então, o fato de ter esse atraso, a gente entende ele como uma informação bem significativa, né? Compromete os nossos relatórios. Então, a gente vai focar nesses dois departamentos na segunda parte da nossa SP.
teoria contratual da firma. E aí, é claro, a gente vai analisar também a questão da empresa e a questão desses contratos, como eles vão funcionar. A gente vai trazer também uma informação aqui, um QR Code para você acessar um artigo também para aprofundar os seus conhecimentos. Então vamos lá, vamos analisar os nossos dados aqui. Então, segundo o Sander 2014, para entender a contabilidade, a firma pode ser vista aqui como um conjunto de contratos entre os agentes racionais aqui. A gente envolve lá todos os departamentos, é claro, a gente tenta realmente colocar em prática essas questões. Os contratos, eles podem ser explícitos ou podem ser implícitos também. A gente pode gerar informação para que toda empresa saiba qual é a nossa relação ou pode ficar realmente só entre os departamentos aqui. Pode ser também de curto e de longo prazo. A gente pode determinar alguns dados ali que em determinados períodos a gente precisa lá que as compras elas sejam feitas em uma quantidade maior lá para atender expectativa lá do setor de vendas. Um exemplo dentro desse contrato, e a gente pode determinar isso para curto prazo, pode dizer, ó, vai ser durante 3 meses, a gente precisa que isso aconteça. E depois a gente volta para a compra tradicional, lá com o mínimo de estoque e tudo mais, porque a gente viu uma expectativa de venda. Contrato ali entre os dois setores, setor de compra e setor de vendas. Isso também pode acontecer entre os vários outros setores aqui, setor financeiro, para a disponibilização lá de um valor maior, e aí a gente precisa de uma relação lá com os acionistas lá também, para fazer um aporte, para a gente ter esse valor determinado para atender a expectativa de curto ou de longo prazo ali dentro desse contrato que vai ser firmado entre essas partes. Continuando ainda, os agentes aqui podem ter diferentes preferências e diferentes dotações de capital aqui, habilidades e também informações. Você pode acessar através do QR Code aqui um artigo que vai falar sobre a teoria da firma com fundamento aqui para a formulação de teorias contábeis. E você pode acessar também através do nosso link todos esses dados. E aí nós temos aqui quem são esses agentes, né? Quem são as pessoas envolvidas. E também os agentes são pessoas com preferências pessoais aqui e também recursos econômicos, quando a gente está falando sobre o dinheiro aqui. Então, um critério que a gente vai analisar, a gente pode pensar aqui, agente, o acionista, ele tem a informação lá no capital social e qual que é o interesse dele? Pode ser interesse sobre dividendos e valor residual, como esse valor também ele vai se transformar em reservas ou vai ser distribuído. Gestor tem as habilidades dele, está interessado em saber informações sobre salários, bônus e benefícios para atender algum setor de vendas, por exemplo. Empregado, habilidades, saber sobre salários, compensações e benefícios. Fornecedores, relação com mercadorias e serviços, para saber se tem dinheiro em caixa lá, para fazer o recebimento desse valor em dinheiro. Clientes, dinheiro no caixa para compra de mercadorias e serviço. O emprestador ou credor, capital de empréstimo. Juros, e também o principal aqui, governo sobre os bens públicos aqui, impostos, auditor, serviços para saber, auditoria lá sobre os honorários, para atender alguns casos, como o que a gente viu lá sobre as dúvidas sobre a utilização realmente dos princípios contábeis e a forma de misturar lá o dinheiro que é do sócio com o dinheiro da empresa, isso poder gerar problemas lá com a Receita Federal, por exemplo, no momento que a gente faz a informação lá do imposto de renda de pessoa jurídica e também da pessoa física. Então, existe o interesse, a gente precisa saber desses dados para que as demonstrações sejam geradas com informação adequada, mas antes disso, essa relação entre o dono da empresa, a empresa, os honorários, o caixa, todos esses dados precisam estar muito bem alinhados ali. Continuando ainda sobre a teoria contratual, então nós temos aqui na versão de Lopes, a teoria contratual da firma, haverá diversos atores aqui, em que cada participante terá o seu rédito. O que é o rédito, professor? Vai abranger tanto o lucro como a perda, de acordo com a proporção investida lá na empresa. Ainda segundo o autor, o funcionamento harmônico da entidade dependerá do equilíbrio que deverá ser estabelecido no referido contrato. Isso quer dizer que a gente vai ter que gerar um contrato, esse contrato ele vai ter que atender realmente as ideias ali
de todos os envolvidos. E quando a gente pensa nesse rédito, essa participação tanto do lucro como do prejuízo, a gente está falando dos acionistas lá. Eles investem o dinheiro na empresa. E quando eles investem, eles querem o quê? Eles querem ter lucro, é claro, né? Mas dependendo aí das oscilações de mercado, as informações da empresa, pode ser que no momento ele tenha lucro. Porém, se a empresa não for bem, ele vai ter lá sua participação também no prejuízo. Continuando aqui, para a Bruni, tchau aqui, se houver algum participante que não está satisfeito aqui com os termos contratuais, as atividades da entidade que poderão ser o quê? Comprometidas. Então tem que ficar bem atento a isso. Ou até mesmo ser prejudicado aqui o seu funcionamento em razão das divergências que vão surgir aqui nessa relação, levando assim a organização a pensar no encerramento aqui desse contrato, porque senão a gente vai ter problemas futuros realmente. Relações contratuais da firma ocorrem com diferentes partes interessadas, ou seja, fornecedor, funcionários, investidores, acionista, Estado, credor, clientes, entre outros. E a pergunta é, qual é a participação da contabilidade dentro desse cenário? Já que tem vários setores envolvidos, o contrato acontecendo, qual a participação da contabilidade? É só analisar e gerar os demonstrativos financeiros? Sim, mas além disso também, vamos verificar mais 5 tópicos aqui, 5 funções da contabilidade na coordenação desses contratos. Mensurar a contribuição de cada um participante aqui nos contratos, mensurar a fatia que cada participante tem direito no resultado da empresa, informar aqui os participantes sobre o grau de sucesso e o cumprimento dos contratos, distribuir informações a todos os potenciais participantes do contrato, distribuir aqui alguma informação de conhecimento comum para reduzir custos aqui de negociações. A contabilidade vai ajudar a implementar e fazer cumprir os contratos da firma. Isso é bem interessante para que a gente possa realmente ter um andamento certo dessa empresa, contrato com todas as partes ali entendendo, e se houver divergência, a gente vai ter que ter a nossa interferência. Gera o contrato, a gente tem que colocar no contrato lá qual é a participação dos acionistas, qual a participação da empresa dentro desse contrato. Está sendo cumprido, se sim ou não, a gente vê nesses demonstrativos financeiros. Teoria da firma, nossa parte contratual aqui, a gente vai para a segunda parte da SP. A gente viu nessa primeira parte em que a empresa está passando por uma certa dificuldade ali, alguns desarranjos internos. Então, a gente tem departamentos que não estão se entendendo ali nas informações. Por que isso acontece, professor? A gente está pensando ali em interesses de cada um dos departamentos. Interesse em ter mercadoria para vender, interesse em ter recurso para pagar o fornecedor, interesse em ter um estoque, um estoque reduzido para que a gente não possa correr o risco de perda desses materiais. Ter também o interesse lá em saber que a empresa vai ter lucro. E se tiver lucro, qual vai ser a minha participação como acionista dentro desse processo? Então, por conta desses interesses, o seu Juarez percebeu lá que a gente tem muitos problemas ali que precisam ser resolvidos, já teve até que interferir em algumas ações, nos convidou aqui para ajudar nesses problemas, porém, a gente vai focar agora na questão do resultado, da apresentação dos demonstrativos financeiros, um desarranjo ali entre a contabilidade e o departamento de custos. O que está acontecendo lá? A contabilidade está dizendo que as informações do departamento de custos demoram a chegar e esse fato faz com que haja atraso nos demonstrativos financeiros. A gente sabe que algumas empresas precisam lá gerar esses demonstrativos trimestralmente, semestralmente, e alguns, por exemplo, o banco, por exemplo, tem que gerar essa informação mensalmente lá, porque alguns deles pagam os dividendos para os acionistas mensalmente. O fato de que a gente precisa ter esses demonstrativos apresentados. Isso nos leva a uma contabilidade muito bem alinhada ali. Qualquer empecilho ali, qualquer percalço em gerar esses demonstrativos, é claro que é um problema muito sério para a empresa. Então vamos lá, vamos continuar nossa SP. Então continuando. E vamos focar lá no departamento de custos. A gente vai ouvir e saber qual a importância e quais são os interesses também desse departamento nesse cenário. Então vamos lá. O departamento de custo. Apurar a margem bruta aqui para cada produto,
bem como informar ao departamento de vendas qual é o custo unitário para cada unidade a ser vendida. Essa informação aqui é valiosa lá para o setor de vendas, porque é através desta informação que se estabelece o mercap aqui do produto. A gente pode até relembrar algumas informações aqui a respeito do mercap, que nada mais é que um índice que vai envolver lá todas as despesas que essa empresa tem, despesa financeira, a gente tem lá os impostos que são pagos também e o lucro desejado para a empresa. A gente acaba gerando o nosso índice de mercap, que pode ser índice multiplicador ou divisor. Mas para que ele tenha a sua efetividade, a gente precisa do quê? Do custo unitário. E esse custo unitário é gerado lá pelo departamento de custos. Porque a gente vai multiplicar o índice vezes o preço, o custo unitário do meu produto, ou então dividir, né, o mercap divisor pelo o custo unitário. Por isso que está dizendo lá que é uma informação ali de extrema importância para o departamento de vendas, e gerar esse dado lá de uma forma errada vai gerar um problema onde? Lá no preço de venda do meu produto. A gente tem uma margem de lucro lá do empresário, está pensando lá em 10% sobre a venda daquele produto, vai ser comprometida provavelmente lá no final, porque os custos vão acontecer, as despesas vão acontecer, e é o lucro que a gente vai comprometer. Em alguns casos a empresa acha que está tendo um desenvolvimento, vai ter condições de pagar todos os seus fornecedores, e lá no final a gente percebe que o lucro não está acontecendo. A curto ou longo prazo, esse problema vai geralmente aparecer. Então, mostrando aqui a importância do departamento lá de custos. Continuando ainda, informar aqui o valor de alguns custos diretos aqui, como FGTS, INSS, a gente está pensando lá nos encargos financeiros lá dos funcionários que trabalham no setor de produção. Por exemplo, definição aqui do budget, que é o orçamento periódico que vai envolver custos, despesas e também receitas, mas quando a gente está falando do setor de produção, a gente está pensando aqui nesse budget, que seria o nosso orçamento para custos, comparativo aqui entre o real e o orçado. O que a gente está pensando aqui também? A gente está pensando nessa informação que em algum momento a gente pode colocar na linha de produção um produto e tendo a expectativa que lá no final ele vai gerar uma quantidade de gastos. É o que foi idealizado, mas o que realmente aconteceu, a gente vai ter só resultado lá no final. Então, mostrar-lhe o que foi idealizado e o que foi orçado, para que realmente a gente tenha um dado ali bem interessante também para a tomada de decisão. Continuando ainda, estabelecer rateios aqui, que é aquela distribuição dos custos lá para os produtos, rateio de matéria-prima para distribuição aos produtos em elaboração. Essa informação é importantíssima aqui, pois influencia o custo unitário do produto. A gente tem produto acabado e produto que está lá na linha de produção ainda. Mais sobre o departamento de custo, disponibilizar até o segundo dia útil todas as informações necessárias para apuração final do custo do produto vendido, que é o nosso CPV. Esse valor será apresentado na DRE, demonstração do resultado de exercício, e também apurar aqui o inventário físico a cada trimestre. Então, se a gente está pensando em estabelecer esse inventário físico aqui, estamos pensando no inventário periódico, que seria a contagem física desse estoque e apresentar o resultado lá para os departamentos. Então, quanto a gente tem lá no nosso estoque lá, que fica sob a responsabilidade lá do departamento de custos. Quando a gente está falando sobre gerar os dados do nosso custo do produto vendido, é a informação que vai estar lá na DRE, que a gente vai confrontar lá receitas, custos e despesas e gerar o lucro. Então, essa informação lá do CPV, pensando lá se usa o custeio por absorção, o custeio variável, a gente vai ter que levantar esse valor aqui, que vai gerar a informação do lucro da empresa no final da demonstração do resultado de exercício. Ou seja, de todos os itens lá, a gente tem o CPV, que é um dos itens importantes dentro dessa nossa relação. Fechando a nossa SP, vamos apresentar uma análise financeira aqui e econômica. Então, a gente está falando da DRE, da informação lá que vai para o balanço patrimonial, sobre o desempenho da empresa, apresentar índices de liquidez. A gente vê esse índice de liquidez aqui, índice de liquidez corrente, que vai envolver o nosso ativo circulante e passivo circulante, fala da rentabilidade, endividamento, por exemplo. O quarto passo aqui, nós vamos estabelecer os pontos a serem harmonizados aqui
pela empresa e que realmente a gente possa levar esse dado lá para a contabilidade para justificar todo esse atraso ali e essa harmonização realmente ela aconteça. Momento de interação, é claro, você pode participar lá das informações do nosso Padlet. Deixa eu mostrar para você aqui esse dado. E aí tem uma pergunta também para você participar, qual a importância da DRE nas áreas funcionais aqui de departamento da empresa, acesse através do QR Code ou através do link. Só que agora eu quero chamar a atenção para um assunto muito interessante aqui, pessoal do 7º e 8º semestre, a gente está terminando aqui as nossas atividades aqui no curso de Ciências Contábeis, então estamos no finalzinho aqui, já estamos fechando, e aí a gente tem algumas preocupações que a gente queria externalizar para vocês aqui sobre o estágio supervisionado. De que forma ele tem que acontecer? A gente tem todas as informações no manual, mas por conta da pandemia a gente precisa falar um pouco sobre ele. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando você acessa lá o seu AVA, você tem acesso às atividades da disciplina, atividades interdisciplinares aqui do portfólio. Aliás, portfólio, todos precisam fazer esse portfólio aqui, que é a interdisciplinaridade aqui que acontece de todas as disciplinas aqui do nosso semestre. Desafio nota máxima, vamos falar do estágio também. Então, lá no manual do acadêmico, você tem todos os dados interessantes para que você possa entender mais sobre esse estágio. Então, atividades das disciplinas. Atividade de aprendizagem, tem que participar, atividade diagnóstica, fazer lá a sua avaliação virtual, fórum também ter a sua participação, o engajamento, que tudo isso a gente tem através do nosso AVA, a gente consegue verificar todos esses dados. Seguindo as informações, nós temos aqui o desafio nota máxima, não deixe de participar. Então, a gente está na semana do intensivo, que vai de 20 a 29 de setembro, então todos os benefícios entre você fazer isso dentro do prazo. Também a gente colocou uma caixinha aqui para você entender onde a gente tem acesso a esse desafio nota máxima, não deixe de participar. Outro dado interessante também é que a atividade interdisciplinar do portfólio, todos precisam fazer esse portfólio, independente lá do estágio que você vai selecionar. Trabalho interdisciplinar lá do semestre, todos os professores vão lá e têm a sua contribuição. Alunos semipresencial, em grupo, e alunos do 100% lá no individual. Muito bem, sabendo esse trabalho que você precisa realmente apresentar, a gente quer falar um pouquinho sobre o estágio supervisionado, que tem duas modalidades lá, em que que você tem que realmente ir no polo, tem que fazer todo o trabalho, e tem o estágio que é o estágio Covid, e você tem outras situações. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois a gente vai fazer um comentário. Primeiro, que é o estágio de campo. Se você for optar pelo estágio de campo, então você vai ter um manual lá mostrando passo a passo sobre a informação, você vai ter um vídeo trazendo todos os dados desse estágio de campo, como funciona, e nós temos documentos aqui, ó, estágio supervisionado, ficha de acompanhamento, ficha de avaliação, documentos do estágio de campo. Todas as orientações disponibilizadas para vocês. Só que tem um problema. Professor, se eu optar pelo estágio de campo, e em determinado momento lá eu preciso de um documento da empresa, e acontecer algum problema lá por conta do Covid, pode ser que um funcionário lá testou positivo para Covid, a empresa teve que fechar, não tem acesso a essa documentação. Ou várias outras situações que a gente acaba percebendo dentro desse processo. Então, se faltou um documento, você está reprovado no estágio, vai reprovar também nesse semestre. Então, a nossa orientação, até por conta da pandemia e de algumas dificuldades, que talvez a gente não tenha agora, mas que elas podem surgir. É claro, a gente está falando de um ambiente num momento de incertezas. Ninguém sabe o que pode acontecer. E também a gente não quer que você vá correr nenhum risco de não entregar uma documentação e ser reprovado. E aí nós vamos mostrar aqui para você, o estágio supervisionado adaptado. Nesse estágio, também você tem todos os dados lá no manual 6.1 do estágio, apresentar aqui o plano de trabalho Covid, todas as orientações para vocês, e tem um detalhe mais que interessante. O aluno que realizar o estágio adaptado, galera, não deve
realizar o cadastro do estágio de campo, porque se você realizar esse cadastro no estágio do campo, a gente vai entender que não é o estágio adaptado que você está querendo, e sim o estágio de campo. Então faça tudo bem certinho, a gente reforça esse dado, ó. O aluno que realizar o estágio adaptado não deve fazer as atividades do estágio de campo. E lembrando que se você optar por esse estágio de campo, são riscos ali que a gente que podem acontecer até por conta da pandemia que a gente está vivendo. Então, ó, se você puder ter opção ali pelo estágio Covid, em que você tem algumas facilidades ali e que não vai comprometer. E lembrando, tem que fazer o portfólio. Se fizer a inscrição no estágio Covid, não pode preencher lá a informação do estágio de campo, senão vai gerar uma confusão ali e, é claro, a gente vai ter problemas muito sérios lá no final. Vamos falar da teoria da agência agora. Então, a gente está pensando em questões da contabilidade, entendendo ali todas essas terminologias que são utilizadas, como elas funcionam, a relação dessas teorias também com departamentos, com a empresa, com contratos que são apresentados ali, sempre com o objetivo de apresentar dados, verificar qual é a participação de cada um que está envolvido nesse processo. E no nosso caso aqui, nós somos convidados a conseguir entender alguns desarranjos que estão acontecendo nessa empresa, desarranjos internos, ou seja, entre os departamentos, diretores lá, supervisores, e a gente saber realmente o que acontece e dentro desse cenário a gente achar a melhor forma para resolvê-lo. Vamos continuar, vamos falar sobre essa teoria da agência, o que ela significa. É uma disseminação aqui das sociedades por ações, ocorridas em grande escala desde o século passado. Fez com que os proprietários pudessem sair de cena, no que tange a sua atuação direta aqui nas organizações, e desse lugar a quem? Ao administrador, que é aquele gestor, o gerente, né, que passou a representar esse mesmo proprietário aqui na rotina da empresa e que permitiu surgir aqui o que se denomina a teoria da agência. Então, para a gente entender essa nova situação, então a gente está pensando aqui nesse proprietário, né, o dono da empresa, que por uma questão de crescimento, né, até então ele conseguia administrar todos, tinham 2 setores ali, poucas compras, então ele conseguia ter acesso, né, conseguia abarcar todos esses processos que aconteciam na empresa. Por conta do crescimento, então a gente tem outros departamentos, temos outros interesses também. É claro, o proprietário ele não consegue mais dar atenção para todos esses acontecimentos dentro da empresa, e aí entra o nosso agente ali, que a gente vai chamar do gestor, o gerente, aquele que vai fazer a gestão dessas informações para atender a expectativa lá do dono da empresa. Ele quer que as coisas aconteçam de uma certa forma. Também aqui, quando a gente fala sobre esse proprietário e fala sobre esse gestor, sobre esse agente, conflitos também podem acontecer. Pode acontecer conflitos de interesse. O interesse do dono da empresa pode, em algum momento, ser diferente lá do gestor. Professor, mas aí está errado, né? Tinha que ser alinhado. Sim, porém, no caso da empresa lá do Seu Juarez, isso está tendo, a gente está percebendo um problema. Novamente, a gente vai analisar esses fatos, alinhar, gerar ali alguns contratos ali também, para que esses desarranjos, esses problemas ali, esse jogo de interesses ali, eles possam acabar realmente. E para isso a gente vai pensar nessa nova teoria. Então vamos continuar, a gente vai falar sobre, nesse contexto aqui, surge a teoria da agência, que busca explicar aqui as situações que ocorrem de forma sistemática nas organizações da relação entre proprietário e seu administrador, mostrando a importância aqui de compreender as bases conceituais que circundam aqui a referida teoria. Então a gente está pensando em algo para alinhar essas informações, bem como compreender os desdobramentos aqui da firma em momentos de possíveis conflitos de interesse dentro da nossa empresa. E é claro, o nosso trabalho aqui é entender por que isso acontece. Às vezes uma falta de informação entre esses 2 agentes ali pode ser que a gente consiga
entender o problema e tentar resolver. Talvez o dono da empresa ele esteja pensando e vendo possibilidades ali, a viabilidade de aumentar os seus negócios, quem sabe ter uma empresa no exterior também. E por falta de informações ali de comunicação entre os setores, talvez não seja o mesmo interesse do gestor ali, que vê uma questão do crescimento dessa empresa, está conseguindo passar pela crise e ainda conseguindo ter lucro e tudo mais, e acha que o momento não é oportuno para que essa empresa tenha um crescimento e vai comprometer a situação interna. Perceba, a gente tem ali duas cabeças pensando de uma forma diferente. A gente vai ter que entrar, utilizar a nossa teoria da agência ali para alinhar essas informações e ver qual é a possibilidade realmente de crescimento ou então de estabilidade. Continuando ainda a nossa teoria, a teoria da agência vem para quê? Para elucidar e disciplinar aqui a relação entre os proprietários e os diversos stakeholders aqui, que são aquelas partes interessadas no resultado da empresa. Os administradores recebem autonomia plena aqui dos proprietários da empresa, os acionistas, para tomar decisão ampla e restrita, e aí acaba gerando realmente esses conflitos. Como é que funciona a relação da agência? Então nós temos aqui, o início da relação da agência surge quando um ou mais indivíduos, chamados proprietários, tem aqui o nosso segundo passo, no caso seria o primeiro, né? Contratam um outro indivíduo aqui, ou organização, chamado de agente, para realizar algum tipo de serviço do interesse do proprietário da empresa, é claro. Aí esses proprietários vão delegar aqui a autoridade para tomada de decisões aqui plenas desses agentes. E aí dentro desse ponto a gente pode ter alguns problemas acontecendo e é claro que aí a gente vai ter que fazer todo o nosso levantamento, entender o que está acontecendo e por que essas divergências estão sendo apresentadas. SP, Departamento de Produção. Então, nesse caso aqui, nossa SP de agora, Situação Problema, a gente vai tentar entender qual é o conflito entre setor de vendas, setor de compras, o setor lá o setor financeiro, porque essas divergências estão acontecendo, a gente já percebeu que cada departamento, cada setor tem os seus interesses. Os interesses que a gente está tentando colocar aqui, qual é o interesse lá do setor financeiro? O setor financeiro, ele precisa ter condições, ter um bom relacionamento lá com o setor de compras, que precisa de um bom relacionamento com o fornecedor. E esse fornecedor a gente vai ter que pagar como? Com recurso, o financeiro é que vai estar envolvido nesse processo, que também vai envolver lá os nossos acionistas, o dono da empresa, para ter o dinheiro disponibilizado. Se a gente vai comprar isso a prazo, eu também tenho um fluxo, tem que ter um fluxo de caixa interessante ali para pagar essas obrigações. Não, o departamento de vendas precisa de um preço legal lá para atender a venda aqui, porque o concorrente também baixou o preço. Então, o setor de compras tem que comprar à vista para ter um desconto maior. Mas setor financeiro tem recurso para pagar esse fornecedor à vista? Como é que está meu fluxo de caixa? Todos sabem lá que a compra dessa empresa, a venda no caso, ela é feita na expectativa de receber 25% desse valor à vista e os outros 75% para 30, 60, 90. Então, será que 1/4 desse valor da venda é o suficiente para a gente atender a expectativa de uma compra à vista? Então, essa relação, toda essa ideia, todo esse interesse aqui tinha que estar muito bem alinhado, né? A gente sabe que a expectativa de recebimento e a expectativa de pagamento, o que está acontecendo? Por que eles estão brigando entre eles? É aí que a gente vai entrar e tentar realmente entender essa relação. Então, vamos lá para conversar sobre esse P. O seu Juarez, ele resolve investigar aqui essas situações no sentido de identificar aqui os conflitos existentes e resolveu convidá-lo. Então, está nos convidando aqui para participar dessa empreitada aqui, a fim de apresentar um parecer aqui aos acionistas sobre as possíveis causas desses acontecimentos, então os problemas que a gente tem lá, reclamações do departamento de produção, que estão solicitando matéria-prima e não estão sendo atendidos, departamento de compras que vê problemas no valor das compras, departamento
o comportamento aqui da capacidade de pagamentos também, tudo isso a gente precisa analisar. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Identificar quais as partes interessadas aqui e quais que estão aqui em conflito. E aí nós temos lá o departamento de produção querendo matéria-prima e não está sendo atendido. Departamento de compras, a gente tem problemas lá com o valor dessas compras. Departamento de vendas, que é agilidade nesse estoque. Aí vai envolver diretoria financeira, controladoria, fornecedores, credores e clientes. Isso quer dizer que um problema ali que a gente acaba percebendo no início, ele vai gerar lá um conflito não só com o departamento de produção, departamento de compra, departamento de vendas. O fato da compra de uma matéria-prima feita lá com um determinado fornecedor e o fato desse fornecedor entregar parcialmente essa quantidade, olha só o problema que a gente vai gerar para todo o setor. A gente comprou lá 100% de uma determinada mercadoria, foi entregue só 70%. Com esse 70% de mercadoria, de matéria-prima, eu vou ter que gerar um produto e ver qual público realmente eu vou poder atender lá eu vou ter que otimizar essa informação e eu vejo lá qual item que eu vou conseguir produzir, produto A, produto B ou produto C. E aí eu vou ter que verificar a margem de contribuição, verificar qual produto realmente ele é mais interessante para que entre na linha de produção, porque nós tivemos um problema lá na entrega desse produto. E aí o departamento de vendas, ele quer vender todos os itens. Por que eu vou vender só o produto A? O produto A a gente vai vender porque nós não temos mercadoria suficiente para atender o A e o B. A gente vai fazer o A ali porque ele tem uma margem de contribuição interessante, a gente tem uma condição de venda bacana para esse produto. Departamento de vendas, mas eu tenho uma venda lá, tudo certo, lá para o produto C. E esse conflito, né, essa briga entre os departamentos, a gente tem que entender o que exatamente está acontecendo. Tem questões que realmente fogem do poder do departamento. Olha, eu tenho que pagar essa minha despesa aqui, ou esse meu fornecedor, mas eu não tenho condições no momento, não tem caixa suficiente para atender isso. Mas como é que foi feito o planejamento desses pagamentos? É isso que a gente precisa fazer uma análise. Vamos para o nosso segundo passo, para a gente fechar aqui a nossa SP. Então, o segundo passo, identificar os tipos de conflitos existentes entre as partes interessadas aqui, cada um tem o seu interesse. Não fornecimento de matéria-prima no tempo adequado, ou também essa matéria-prima ela pode vir de uma quantidade insuficiente. Divergência nas especificações aqui dos pedidos de compra. Então, essas divergências pode ser que o pedido de compra seja acima do que foi acordado entre as partes. Olha, a gente está pensando aqui no estoque mínimo, mas o pedido que veio aqui é de uma quantidade muito grande. A gente tem problema com o nosso fornecedor lá, que ele tem uma quantidade que ele vai entregar. Quando a gente extrapola esse valor, pode ser que eu tenha um problema com o fornecedor, pode ser que eu tenha no estoque lá a chance de não vender o produto, ele ficar obsoleto, a gente ter uma perda nessa relação. Então, não está atendendo ali algo que foi acordado aqui entre as partes. Continuando ainda, redução da capacidade de pagamento aqui da empresa com os credores e também os fornecedores. A gente fica pensando nos aportes lá que os acionistas vão fazer na empresa. Política de crédito também, junto a clientes, divergente com o nosso fluxo de caixa da empresa. É o que a gente comentou. A gente está pensando aqui em ter que atender uma expectativa sem ter retorno ao nosso fluxo de caixa. As nossas vendas são feitas ali em 4 vezes, a não ser que a gente mude lá a nossa política de recebimento para que a gente altere aqui essa condição de comprar e ter recurso para isso mesmo. Faço meu fluxo de caixa, quanto é que eu tenho que pagar lá em janeiro, fevereiro, março, abril, está dentro do meu fluxo. Porque eu tenho os recursos, a minha receita e quais vão ser os meus gastos aqui dentro desse nosso fluxo de caixa. E fechando o nosso terceiro e último passo, identificar causas ou a causa dos conflitos ou do conflito,
problemas aqui de disponibilidade aqui de curto prazo. Então, a gente está pensando aqui em atender essa expectativa realmente de curto prazo, ver lá nosso índice de liquidez para fechar a nossa relação. A gente faz todo esse levantamento, faz toda a apresentação e a gente vai tentar encontrar ali quais departamentos e quais são os itens que merecem a nossa atenção. Teorias aplicadas à contabilidade. Nós estamos falando sobre esses conceitos, então é muito interessante a gente voltar a falar aqui sobre a teoria normativa e a teoria positiva, falar um pouco mais sobre essas teorias aqui que são muito importantes dentro desse cenário. A gente está falando sobre a teoria da firma, sobre a teoria da agência, sobre a teoria do contrato ali, agência e contrato, como isso tudo funciona, como é que a contabilidade ela está agindo ali para tentar minimizar essa situação, para eu saber que se tem lá uma dúvida com relação ao valor que esse acionista ele tem realmente em percentual de recebimento dos lucros dessa empresa, a gente tem que deixar claro essa informação. Se existe uma dúvida sobre, olha, não está tendo todo essa distribuição do dividendo, o que está acontecendo com o lucro da empresa? Vamos dar uma olhada lá na nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido para saber de que forma que essa empresa fez a distribuição do lucro apresentado. Uma parte foi para os sócios, uma parte foi para a reserva de capital, uma parte foi lá para as reservas de lucros, uma parte disso a gente usou para pagar os prejuízos anteriores dessa empresa. A contabilidade vem com os demonstrativos, a gente consegue trazer dados ali para atender essas expectativas desse usuário. Então vamos voltar a falar sobre a teoria, vamos entender um pouco mais aqui sobre a teoria normativa. A partir do século XX aqui, os teóricos normativos da contabilidade se preocuparam em desenvolver aqui e construir os princípios da contabilidade, os princípios contábeis. A principal preocupação naquele momento foi o reconhecimento e a mensuração. Então, para entender qual era o meu bem, qual era o meu direito, e também para mensurar, para saber quanto esse item ele representava dentro do nosso patrimônio. Isso quer dizer que quando a gente está pensando aqui nessa evolução, nesse conhecimento também da mensuração, a gente pode até pensar lá nas permutas que aconteciam nos grandes mercados, há muito tempo atrás, e ali naquele momento a contabilidade era uma contabilidade financeira já, que tinha a intenção de saber quanto custava aquele item lá do produtor, quanto custava lá aquele animal, por exemplo, e quanto custava aquele item lá do agricultor que ia ter ali a permuta, a gente ia fazer uma troca e já existia a intenção em mensurar esses itens. E é claro, a contabilidade teve toda uma evolução até chegar nos dias de hoje. Continuando, a teoria normativa, apoiada mais no dedutivismo aqui, procura de forma prescritiva demonstrar como a contabilidade ela deveria ser, à luz dos seus objetivos, postulados e princípios aqui com a evolução, que são dados indiscutíveis aqui para essa relação. Então, a gente está percebendo aqui que, segundo Lopes e Martins, as pesquisas em contabilidade com características normativas necessariamente estão se pautando aqui na observação e também na avaliação da prática contábil. Quando a gente fala sobre a teoria normativa, nós percebemos que essa teoria ela vai realmente nos direcionar aqui para as informações à luz da contabilidade, com as bases teóricas aqui estabelecidas como ideais. E também a teoria normativa ela pode usar como base, como tentativa também, de entender como esse processo acontece para que a gente entenda toda essa evolução para chegar até o nosso dia de hoje, sempre focando aqui a normativa, focando realmente nos atos da contabilidade. Vamos falar da teoria positiva, vamos relembrar aqui que essa teoria positiva surgiu lá na década de 60. Procura explorar o caminho inverso da teoria normativa, ou seja, descrever como a contabilidade é, entender por que é assim, procura prever aqui comportamentos, usualmente apoiado no método indutivo, procura estabelecer hipóteses que devem ser testadas antes de chegar a conclusões práticas. Então a gente está pensando aqui
naquela questão em que um usuário da contabilidade, um acionista, por exemplo, ele vai analisar o quê? Um demonstrativo financeiro. Nosso balanço patrimonial é um demonstrativo estático. Ele mostra o que aconteceu nessa empresa durante determinado período. Então, a gente vai analisar esse demonstrativo. Com base nele, é possível a gente saber o que vai acontecer no futuro? Não tem como saber. A gente fala de uma questão ali de incerteza até para a própria empresa. O que a gente pode fazer? A gente pode analisar a vida anterior dessa empresa, verificar os balanços anteriores lá, como ela está se comportando. Ah, professor, a gente está percebendo aqui, pela análise dos demonstrativos, que o lucro dessa empresa, os resultados eram bons, aí foi diminuindo, a gente está percebendo ali um decréscimo ali nesses valores, e aí a gente testa esses dados, faz uma relação também com outras empresas dentro do mesmo setor, então eu gero hipóteses. Qual é a hipótese de que essa empresa, no próximo período, ela também tem uma queda no seu desempenho? Eu analiso vários fatores, eu testo essas informações antes que eu tome uma decisão. Eu vou pensar, olha, não é interessante para que eu entre lá como acionista dessa empresa no momento, porque a expectativa dela é que tenha uma queda novamente, a gente começa lá a ficar bem próximo lá do prejuízo. Isso realmente não é uma questão interessante. Vou pensar em outra empresa, vou pensar em outro ramo de atividade, outro setor aqui, para fazer a aplicação aqui dos meus recursos. Mas antes disso, a gente faz todos os testes, vamos fazer uma análise fundamentalista lá da nossa empresa, quero saber como é que está o EBITDA, quero saber como é que está o lucro, qual que é o valor disponibilizado lá em caixa para pagar as suas obrigações, analiso tudo isso, analiso períodos anteriores, aí eu tomo a minha decisão. Então, continuando, ainda falando sobre a teoria positiva, baseada aqui em observações da realidade, a teoria positiva lida com questões do tipo e não do tipo deveria ser assim. Ela procura entender o mundo contábil como realmente ele é, a contabilidade passa a gerar informações úteis para a tomada de decisões. Aí nós temos uma diversidade aqui de usuários desses dados. Então tem toda uma preocupação com relação a essa informação. Seu princípio básico é testar hipóteses, geralmente quantitativas aqui, né, sobre determinado fenômeno de maneira empírica aqui. Procura descrever aqui as empresas, como elas decidem o tipo de informação que elas vão divulgar, ou seja, que maneira selecionam os procedimentos contábeis aqui que realmente eles utilizam. E para isso, é claro, a gente faz essa análise e pela teoria positiva faço todos os testes lá das hipóteses, depois eu conheço a empresa e tento ali prever o que vai acontecer lá no seu próximo período, por exemplo. Aposentadoria aqui do senhor Maciel, a gente vai para uma outra situação, aliás, uma situação, um problema bem peculiar aqui, porque quando a gente pensa em contabilidade, a gente está falando de evoluções, a gente começou a falar desde os primórdios lá da contabilidade, achados arqueológicos, marcações em ossos, em paredes, e a contabilidade tendo toda essa evolução, até chegar nos dias de hoje, né? Tecnologia, realmente, a partir lá da Revolução Industrial, a contabilidade teve uma evolução muito interessante e continua ainda tendo a sua evolução. Quando a gente fala sobre essa questão de aposentadoria, que a gente vai envolver questões da Previdência, não tem como a gente dizer, é claro que uma verdade, ela é uma verdade para hoje, pode ser que a gente tenha mudança na legislação e essas alterações vai fazer com que haja um atraso aqui na nossa aposentadoria, no caso a gente está pensando no nosso agente aqui que é o Maciel, ou pode ser o senhor Juarez também, e dentro dessa situação, problema, o que a gente percebe? A gente está percebendo o seguinte, o senhor Maciel está dizendo que ele recebia como prolabore, nos últimos 20 anos dessa empresa, ele recebia lá um prolabore de 12 salários mínimos. E aí o agente previdenciário, ele teve um acesso, eles conversaram, e o agente previdenciário disse que a aposentadoria dele ia estar lá na casa aproximadamente lá de 6 salários mínimos. E aí, é claro, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele quer saber mais sobre isso.
E a gente vai entrar ali com algumas informações para tentar ajudar aqui o senhor Maciel. E se for o caso lá do senhor Juarez da empresa também, a gente tem os dados aqui para que eles possam fazer análise. Vamos lá, vamos ver o passo a passo. Então nós temos aqui, vou falar da teoria da propriedade, que reza que o lucro é o resultado do esforço de seu proprietário. Então teve todo um desenvolvimento, todo um trabalho para isso, para chegar lá no resultado positivo, que é o lucro. Assim, seria lógico e racional que o senhor Maciel se aposentasse com um valor correspondente ao seu prolabore. Então a gente está pensando lá nos 12 prolabores que o senhor Maciel ele recebeu nos 20 últimos anos ali da empresa, e ali para uma informação, até uma informação racional, né? A gente está pensando que pelo salário que recebeu, a gente ia manter lá os 20 salários mínimos. Mas a gente sabe que existem algumas peculiaridades ali dentro das informações da Previdência para gerar o dado lá da aposentadoria. Interessante sempre a gente procurar um profissional habilitado. O contador também é uma pessoa que faz ali os cálculos previdenciários, é indicado pelo juiz para participar ali de algumas divergências entre algumas partes e analisar realmente cada uma dessas alterações que acontecem na legislação. Para isso a gente pode acessar o site da Previdência e as atualizações estão todas lá. Vamos verificar quais são os passos que a gente pode indicar aqui para o seu Maciel. Então nós temos aqui, para a resolução da SCP, nós vamos seguir os seguintes passos aqui. Então nós temos, encontre no site abaixo aqui, que é o www.previdencia.gov.br, a tabela de recolhimento da Previdência Social. Pesquise o valor do salário mínimo, mas só para a gente entender aqui, quando a gente está focando aqui nesse site aqui, que é o site do Ministério da Previdência e do Trabalho, lá nós vamos ter a legislação do regime geral da Previdência Social, regime geral da Previdência Social. Nós vamos ter também os índices de atualização de valores médios dos benefícios, lá com dados todos atualizados. Vamos pesquisar o valor do salário mínimo atual e vamos fazer uma multiplicação aqui pela quantidade de salários do senhor Maciel, como ele retirava aqui no seu prolabore. Mas só para a gente entender, como a gente está falando sobre essas atualizações, lá no site nós temos leis, nós temos regulamentos, nós temos decretos para que a gente possa ler e fazer toda essa análise da informação antes de dar esse dado para o senhor Maciel e também que a gente não complique um pouquinho mais. Então a gente vai ter que ler e gerar um relatório, mostrar isso para ele como funciona, o porquê dessa alteração nas questões do salário com base nas informações aqui da lei. Continuando ainda, nós vamos, de posse desses dois dados, que é o salário e também a informação lá do prolabore, vamos ver a tabela da Previdência, salários de recolhimento aqui do senhor Maciel e vamos aplicar aqui percentuais necessários sobre esses dois parâmetros. É claro que lá também a gente vai ter toda uma diretriz, né? A gente vai ter todas as informações interessantes para isso, qual é o percentual que a gente vai utilizar, qual é a base de cálculo também para a gente chegar nesse valor. E a nossa intenção aqui é trazer um dado interessante aqui para que a gente possa tranquilizar o senhor Maciel aqui e que a gente possa justificar também o porquê que isso está acontecendo. Se o agente previdenciário lá também não houve nenhuma falha, no nosso relatório a gente pode trazer a informação para o senhor Maciel. Fechando a nossa SP, aponte aqui a diferença entre os recolhimentos aqui, de acordo com o teto da tabela, que a gente precisa analisar também lá no site da Previdência. Faça uma análise crítica dessa diferença, relate também, faça um relatório aqui quanto a legislação normativa interferiu na aposentadoria do senhor Maciel, porque a gente sabe que essa evolução, realmente a tendência aqui é ficando ali cada vez mais difícil essa aposentadoria. E se preferir, apresente números aqui, números concretos dessa interferência lá no nosso resultado, nesse relatório. A gente pode fazer um demonstrativo, pode fazer um quadro ali, como que era a legislação, como eram as informações antes da alteração da legislação. E o que mudou? Como é que isso funciona agora?
porque antes recebia lá o total, e por que isso está acontecendo? A gente mostra os números, mas também mostra a legislação que vai trazer todos os dados ali para que as dúvidas sejam todas sanadas. Nosso momento de interação, vamos sempre trazer uma questão aqui, aliás, é a nossa última aula, em que você analisa, vai lá, participa do nosso Padlet e a qualquer momento você pode acessar, tem o QR Code em cada uma das aulas e o link também. Você acessa, pode participar, pode fazer leitura dos alunos que já participaram desse nosso Padlet, tanto da primeira até a quarta aula, todos os polos que participaram, você tem acesso a essa informação. Você pode curtir a informação do seu amigo, ou você pode também fazer o seu comentário. Vamos à pergunta da aula. Qual é o papel da contabilidade na teoria contratual da firma? QR Code para você acessar, link reduzido que você pode copiar, pode digitar aí, pode abrir uma aba no seu computador e ter acesso a esse dado. O nosso Padlet, a gente tem aqui a nossa primeira pergunta lá da aula, qual a importância da DRE, análise nas áreas funcionais do departamento da empresa? E a pergunta de agora, qual o papel da contabilidade na teoria contratual da firma? Nós temos várias participações aqui, você pode acessar, pode ler, pode também fazer a sua participação, clica no maisinho aqui, e aí você consegue fazer uma postagem aqui para a nossa aula. E daqui a pouco nós voltamos com os comentários sobre o nosso Padlet e também as considerações finais da nossa última aula. Muito bom, estamos de volta aqui com a nossa aula de hoje, nosso momento de interação, para a gente falar lá sobre a importância desse demonstrativo e qual a informação também da relação com a nossa teoria da firma. Então vamos lá, para a gente analisar o nosso Padlet.
Então, nós temos aqui a participação dos nossos alunos. Vamos até fazer o comentário aqui sobre nossa primeira atividade, que falava sobre a DRE. A gente tem aqui o Polo de Maravilha, que diz que DRE é de extrema importância para o gestor, visualiza aqui as informações do resultado, do exercício da empresa, identificando em quais departamentos estão gerando resultado positivo e onde a empresa deve melhorar o seu desempenho. O Cauê está dizendo aqui, lá do Polo de Conceição do Araguaia, a importância da DRE é um relatório que confronta os dados de receitas, despesas do negócio, mostrando o resultado líquido aqui do seu desempenho e detalhando a real situação operacional de um negócio. Muito bom. Temos também a Cecília na casa que participou, o pessoal lá de Juiz de Fora também falando da DRE e a nossa pergunta 2 aqui, qual o papel da contabilidade na teoria contratual da firma? Nós temos aqui o pessoal de Londrina, que diz que o papel da contabilidade é reduzir essa assimetria informacional, consequentemente reduzir e, se possível, anular os conflitos de interesse. Muito bom. Pessoal de Maravilha também, lá de Santa Catarina, dizendo que a contabilidade fará o direcionamento das informações que regem a firma e os seus interesses. E depois, permitir aqui o monitoramento do controle patrimonial. Então, nós temos aqui as informações da contabilidade, dentro dessa teoria contratual ali, para trazer muitos dados ali e realmente tentar diminuir esse conflito de interesses. Recapitulando a nossa aula de hoje, nós falamos das teorias que são utilizadas na contabilidade. Para resolver a nossa aula, nós tivemos ali como base as informações lá da empresa do Sr. Juarez, uma empresa que teve um crescimento, e esse crescimento fez com que aparecessem outros departamentos. E dentro desses departamentos tem pessoas lá e cada uma dessas pessoas com seus interesses próprios para o setor. Ele quer que realmente o seu setor ele funcione, ele quer atender a expectativa lá do cliente, então ele precisa ter lá as mercadorias para fazer essa venda. Setor financeiro também, a relação lá com os donos da empresa, como esse aporte está acontecendo. Também a expectativa lá do nosso fluxo de caixa que a gente montou para ter recebimento, quer que funcione o departamento financeiro. Departamento de produção também quer receber matéria-prima, quer que isso aconteça de uma forma adequada. Porém, tem muita gente envolvida ali, é claro que esse interesse vai fazer com que haja um benefício em detrimento à necessidade lá do outro departamento. E aí o seu Juarez, ele percebeu esse conflito, nos convidou ali para utilizar as teorias da contabilidade para tentar amenizar essa situação. Nós vimos a teoria da agência, a teoria do contrato, a teoria da firma. Vamos então rever esses tópicos aqui. Falamos sobre cada uma dessas teorias, né? Vimos a teoria da firma, como ela pode ser útil aqui dentro da empresa, que tem muitos conflitos ali, a gente chamou de desarranjos internos. Falamos da teoria contratual também, como esses contratos eles precisam ser apresentados ali para atender a expectativa de ambas as partes. Teoria da agência, teorias aplicadas à contabilidade. A gente fez uma revisão aqui das informações da teoria positiva e também a teoria normativa, em que a gente vai analisar dados, vai analisar hipóteses, porque se é um dos objetivos da contabilidade, é claro, cuidar do patrimônio e também gerar informações ali para tomada de decisões. Interessante que essas decisões elas sejam tomadas com base em dados que refletem a realidade da empresa. Só que a gente entrou na empresa para dar uma olhada lá como esses conflitos estavam acontecendo. Vamos para o nosso último slide aqui, segundo Alves, a teoria da firma e a teoria contratual da firma referem-se à coluna vertebral nas diversas relações que são estabelecidas nos negócios. Sem a devida atenção a essas teorias, certamente a empresa caminhará que está sujeita ao caos aqui, a fechar essa empresa. O papel da contabilidade é reduzir essa assimetria informacional, consequentemente reduzir aqui, se possível, anular os conflitos de interesse. Quando a gente fala dessa assimetria informacional, a gente está falando ali de alguns setores que vão ter privilégios nas suas informações, o que faz com que eles consigam tomar as decisões ali com mais precisão, e aí sempre vai ter do outro lado lá um outro agente que não tem essa informação e acaba achando que está sendo prejudicado.
Chegamos ao final da nossa aula número 4. Eu quero desejar realmente muito sucesso para você, bons estudos. A gente se encontra numa próxima oportunidade para falar de contabilidade ou qualquer outro assunto. Sucesso para você. Um grande abraço.